Fala galera, beleza? Eu sou o professor Anderson Boganica, estamos começando mais uma aula de língua portuguesa, aula 67, conteúdo, fragmento de romance e acentuação. Mas antes, lembre-se, houve uma mudança se você utiliza o Google Class. Você deve acessar a atividade obrigatória 1, respondê-la, assim automaticamente irá registrar a presença na aula. Ok? Aproveite também os demais materiais que estão à disposição e interaja com seu professor utilizando o mural. Deixe suas dúvidas, faça comentários sobre o conteúdo. Você que está realizando o acesso pela televisão, mantenha contato com o seu colégio para retirar umas listas de exercícios e também devolvê-las. Assim você irá exercitar o conteúdo aprendido e também poderá ser avaliado, certo? Vamos aos nossos objetivos da aula. Eles são: ler e compreender o fragmento de um romance, realizar antecipações e inferências, identificar a sílaba tônica em palavras, reconhecer a classificação de palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Esses são os nossos objetivos. Continuaremos, você já percebeu, a utilizar um fragmento de romance da história A Ilha Perdida, do romance A Ilha Perdida, e com base nesse fragmento, iremos verificar a questão da tonicidade das palavras, a acentuação das palavras. Veja comigo os conteúdos. Fragmento de um romance, separação de sílabas, sílabas tônicas e átonas, palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Os nossos conteúdos. De novo, para você relembrar a capa do nosso romance, já sabemos, conseguimos constatar na aula anterior que os personagens que estão na capa são os primos que vieram passar as férias na fazenda, são Eduardo e Henrique, estão na fazenda do padrinho, são primos do Kiko e do Oscar. Eles estão aqui em uma canoa, já é agora um adiantamento do que veremos no fragmento de hoje. Vimos na aula passada que eles estavam no morro observando a ilha. Vamos reler um trecho da aula passada e os trechos novos para saber mais dos acontecimentos desses personagens. O que será? Será que eles chegarão na ilha nesse fragmento de hoje ou não? O que será que eles farão? Vamos ver. Relembrando da aula passada, uma tarde, os 4 meninos ficaram no alto do morro, olhando a ilha perdida. Como seria bom se tivessem uma canoa e pudessem ir ver o que havia na ilha. Eduardo, de espírito mais prático, foi logo dizendo: que pode haver lá? Árvores, cipós, ninhos de passarinhos? Henrique, com a mão no queixo, olhava pensativo em direção da ilha. Quem mora lá? Será possível? Chame o Bento para perguntar. Bento era o filho da cozinheira Eufrosina. Kiko e Oscar começaram a gritar com toda a força. Bento, Bento, vem cá. Ouviram uma voz lá embaixo do morro respondendo: já vou. Encontrou os 4 meninos sentados no chão e conversando a respeito do rio. Henrique perguntou: Bento, você sabe se mora gente naquela ilha? Bento olhou em direção da ilha e coçou a testa. Há muito tempo ouvi dizer que morava lá um homem ruim, mas nunca vi nada. Não sei se é verdade. Desse dia em diante, Henrique e Eduardo não falaram mais na ilha, mas não pensavam noutra coisa. Durante o dia, passeavam pelas margens do rio, explorando todos os recantos. Alimentavam um único desejo: seguir aquele grande rio e ver a ilha de perto. Tinham resolvido seguir para a ilha. Lá estava a canoa preparada na véspera, bem calafetada, a corda embrulhada num canto. Colocaram o almoço no fundo e Henrique preparou-se para conduzi-la rio abaixo. Olharam o Paraíba
estava calmo e as águas espumavam nas margens. Eduardo observou: o rio parece que cresceu, Henrique. Hoje está maior que ontem. Preocupado em empurrar a canoa para longe da margem, Henrique respondeu: de certo é por causa das chuvas. Tem chovido muito nestes últimos dias. Mas nós voltaremos cedo. Não há perigo. E com o esforço que fez ao empurrar a canoa, Henrique caiu dentro da água, molhando-se todo. Com toda a calma, Henrique havia depositado o remo quebrado no fundo, e com o outro impelia a canoa para longe da margem. Ela começou a deslizar rio abaixo, e Eduardo sentiu o coração dar um salto dentro do peito. Pensou coisas horríveis nesse momento. E se Henrique perdesse aquele remo? E se não soubessem voltar? E se o rio enchesse mais? A canoa descia vagarosamente. De vez em quando Henrique remava um pouco, conservando-a sempre na mesma direção. Viram lindos pássaros nas margens. Outros passavam gritando sobre as cabeças dos dois. O dia prometia ser esplêndido. Henrique tirou cuidadosamente o paletó para secar, pois sentia toda a roupa molhada, grudada no corpo. Depois de algumas horas, avistaram a ilha. Eduardo foi o primeiro a divisá-la e deu um grito de satisfação. Henrique, veja, é a ilha. Ficou de pé na canoa, mas quase caiu e quase fez a canoa virar. Sentou-se assustado. Chegamos ao fim da nossa leitura do fragmento. Então, soubemos que os meninos planejaram uma ida até a ilha escondidos e estavam no meio desse caminho para chegar até a ilha. Não vamos saber a sequência, mas no final eu vou dar uma dica de leitura para vocês, certo? Vamos para a resolução do nosso exercício número 1. Temos um trecho para recordar e ajudar a responder essa questão. Há muito tempo ouvi dizer que morava lá um homem ruim, mas nunca vi nada. Não sei se é verdade. Desse dia em diante, Henrique e Eduardo não falaram mais na ilha, mas não pensavam noutra coisa. Após ler o trecho acima, responda: qual é o conflito encontrado por Henrique e Eduardo para não falarem mais nada na ilha? Veja só, Henrique e Eduardo, eles estavam curiosos sobre a ilha, mas não mostravam essa curiosidade, eles não comentavam mais nada sobre a ilha. Por qual motivo eles não faziam nenhum comentário sobre a ilha? Responda no seu caderno.
Realizou sua resposta? Então vamos para a correção. O conflito encontra-se no fato de haver um homem ruim morando na ilha. Outra possibilidade é o fato de Kiko e Oscar contarem ao padrinho que eles planejavam ir até lá. Isso mesmo, temos duas possibilidades de resposta. Ou eles não comentavam mais nada, porque havia a possibilidade de haver alguém na ilha, ou porque se eles ficassem falando muito da ilha, Kiko e Oscar iam comentar com o padrinho e o padrinho já ia imaginar que eles gostariam de ir até lá e já ia dar algum tipo de aviso, alguma bronca talvez, dizer para eles não irem. Tanto que a gente viu na aula passada que um dos meninos falou, nem pensem nisso. Então não poderia nem pensar nessa possibilidade de ir na ilha. Quanto mais comentar a saída da ilha, certo? Exercício de número 2. Preste bem atenção na palavra destacada. Vamos fazer a leitura. Você vai ter que dizer a que se refere essa palavra destacada. Vamos lá. Leia o trecho. Lá estava a canoa preparada na véspera, bem calafetada, a corda embrulhada num canto. Colocaram o almoço no fundo e Henrique preparou-se para conduzi-la, rio abaixo. A quem ou a que o pronome destacado lá faz referência. Esse pronome lá está no lugar de um nome. Diga no que, em qual nome ele está substituindo. Pode anotar. Conseguiu identificar o pronome lá está substituindo qual substantivo, qual nome ele substitui? Vamos corrigir. O pronome lá faz referência à palavra canoa. Isso mesmo. Para não repetir aí por uma questão de regra também, o pronome substituiu a palavra canoa. Conduzir a canoa. Exercício de número 3. Nós temos uma questão de significado. Preste bem atenção no contexto desse trecho para você inferir, deduzir o significado da palavra destacada. Leia comigo e preste bem atenção nas palavras que estão em volta desse destaque. Com toda a calma, Henrique havia depositado o remo quebrado no fundo e com o outro impelia a canoa para longe da margem. A partir do contexto, explique o sentido da expressão destacada. Explique o que significa impelia, impelir nesse contexto.
deduziu, conseguiu imaginar o que significa impelia, olhando o contexto, lendo as palavras que estão em volta? Impelia significa o quê? 3. Henrique empurrava e ou estava remando a canoa. Isso mesmo. O impelir, nesse contexto, ele tem o sentido de empurrar a canoa, de começar a remar, de sair de longe da margem, sair de perto da margem, na verdade, de se afastar da margem. Então ele fazia essa ação de remar, de empurrar a canoa mais para o meio do rio. Vamos responder um quiz também com base em uma expressão. Vamos identificar o que essa expressão quer dizer. Leia o trecho. Ela começou a deslizar rio abaixo, e Eduardo sentiu o coração dar um salto dentro do peito. Pensou coisas horríveis nesse momento. Infere-se que a expressão destacada quer dizer: letra A, que Eduardo ficou assustado, nervoso. Letra B, que Eduardo ficou tranquilo, calmo. Letra C, que Eduardo ficou feliz, confiante. Então, já conseguiu perceber qual é o significado da palavra, da expressão dar um salto dentro do peito? O que ele quis dizer, o narrador, com que o personagem estava com o coração dando um salto dentro do seu peito? Que alternativa você marcou? A, B, C? Qual delas? Vamos ver. A letra A. Isso mesmo. Que Eduardo ficou assustado, nervoso, o coração dele ficou acelerado, ele ficou ansioso com esse acontecimento, com essa ação. Então ele ficou nervoso, o coração ficou batendo mais forte. Esse é o sentido da expressão destacada. Dar um salto dentro do peito é que ele ficou nervoso, assustado. Exercício de número 4. Nós começamos a entrar no estudo da acentuação novamente. Então preste bem atenção nas palavras, você vai precisar pronunciar elas pausadamente para responder. Preste bem atenção. Leia comigo o trecho. O dia prometia ser esplêndido. Henrique tirou cuidadosamente o paletó para secar. Retire do trecho todas as palavras acentuadas, pronuncie-as pausadamente e depois faça a separação de sílabas. Verifique nesse trecho quais são as palavras que possuem acento, faça a separação de sílabas de cada uma. Pode começar.
Encontrou as palavras acentuadas, fez a separação de sílabas delas, então vamos corrigir. As palavras são esplêndido e paletó. Faça a pronúncia novamente pausada comigo para verificar se você realizou essa separação adequadamente. Esplêndido, esplêndido. Reparou em quantas sílabas tem? A próxima, paletó, paletó. Certo? Reparou também em quantas sílabas tem? Qual você pronunciou mais forte? Conseguiu perceber? Vai ser necessário para as próximas questões. Mas antes, vamos relembrar a questão de tonicidade das sílabas. Responda comigo esse quiz. A sílaba pronunciada de forma mais intensa, aquela que é pronunciada de uma maneira mais forte. Letra A é a sílaba tônica ou letra B é a sílaba átona? Qual é a sílaba pronunciada mais forte? Conseguiu já pensar na resposta? Vamos ver se você pensou na resposta certa. Se você pensou e disse que a sílaba pronunciada de forma mais intensa é a sílaba tônica, você respondeu certo. É isso mesmo. A sílaba tônica pronunciada de maneira mais intensa. Sílaba átona são as que são pronunciadas de maneira mais fraca, menos intensa, certo? Com base nisso, pense nessas palavras do exercício anterior. Esplêndido, paletó. Quantas sílabas tem cada palavra? Classifique-as em oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Como você chegou a essa conclusão da classificação? Como você chegou à conclusão que ela é uma oxítona, ou é uma paroxítona, ou proparoxítona? Realize esse exercício. Conseguiu responder?
Terminou a sua resposta? Então vamos fazer a correção dela agora. 5. Esplêndido. Possui 4 sílabas, é proparoxítona, pois a antepenúltima sílaba é tônica. Paletó, 3 sílabas, é oxítona, pois a última sílaba é tônica. Veja detalhadamente essa questão de antepenúltima e de última aqui comigo. Esplêndido, o do é a última, o di é a penúltima, o plém, que é a tônica, é a antepenúltima. Então, correto, é uma proparoxítona. Paletó, 3 sílabas, ok, é uma oxítona. O tó, a última sílaba é a tônica. Então, realmente, ela é uma oxítona. Ok? Vamos recordar essa questão da tonicidade. Já vimos ali proparoxítona, antepenúltima, oxítona, a última. Vamos ver novamente esses exemplos e também da paroxítona. Revise comigo. Oxítona, quando a última sílaba é tônica. Exemplos: Taubaté e até. Paroxítona, quando a penúltima sílaba é tônica. Exemplos: Lúcia, férias, Paraíba. Proparoxítona, quando a antepenúltima sílaba é tônica. Exemplos: quilômetros, altíssimas, árvores, certo? A antepenúltima, proparoxítona. Gostaria de explicar uma coisa sobre uma paroxítona que está aqui no exemplo. Veja comigo a palavra Paraíba, certo? Repare, pronuncie pausadamente comigo Paraíba. Para, pa, ra, i, ba. Reparou? O i ficou isolado. Eu já mencionei isso para você. Nós temos, em língua portuguesa, a questão silábica, quando separamos, toda sílaba terá pelo menos uma vogal, certo? Não teremos sílaba com consoantes, mas uma vogal é necessário ter em cada sílaba da palavra. Não existe sílaba sem vogal, certo? Por consequência, não existe sílaba formada apenas de consoantes. É interessante saber disso. E Paraíba, o A e o I ficaram isolados, nós temos um hiato, nós temos duas vogais fortes. Se o I estivesse junto, teríamos um ditongo. Ele não teria essa pronúncia forte, muito menos ele não seria acentuado. O acento é justamente para mostrar que ele é forte, que ele não é um ditongo, e sim um hiato. Exercício de número 6. Temos algumas palavras destacadas e você deve classificá-las quanto à sua tonicidade. Vamos lá, leia o trecho comigo. Alimentava um único desejo. Tem chovido muito nestes últimos dias. Viram lindos pássaros nas margens. A que conclusão você chega em relação à acentuação das palavras destacadas? Letra A, são oxítonas. Letra B, paroxítonas. Letra C, são proparoxítonas. Verifique bem aonde está o acento de cada palavra e diga qual palavra é. Pode começar.
Percebeu a sílaba tônica de cada palavra? Qual foi sua resposta? Vamos para a correção. A resposta certa é a letra C. Único, últimos e pássaros são proparoxítonas. Isso mesmo, a antepenúltima sílaba de cada palavra dessas é a tônica, então são proparoxítonas. Letra C. Revise. Proparoxítonas são todas acentuadas graficamente. Então, todas as palavras que possuem a antepenúltima sílaba são proparoxítonas, são tônicas, elas serão acentuadas. Por isso que esplêndido, único, últimos e pássaros levaram acento. Lembra, já contei, proparoxítonas são as palavras que possuem menor número na língua portuguesa e todas recebem acento. Sabendo que todas as palavras abaixo, nesse exercício número 7, são proparoxítonas, acentue-as graficamente. Todas as palavras aqui, nessas duas colunas, são proparoxítonas. Tem a antepenúltima sílaba tônica. Ficou bem tranquilo para você acentuá-las. Faça a leitura de cada uma comigo e já vá pensando na acentuação delas. Acadêmico, dinâmico, sonâmbulo, acústica, público, próximo, ângulo, plástico, antídoto e música. Pronuncie novamente, se for necessário, cada palavra, verifique a separação e acentue. Lembre-se, todas são proparoxítonas, todas recebem acento. Pode começar. Realizou a acentuação? Lembrou que todas devem ser acentuadas? Reparou que é a antepenúltima, que é a tônica? Então faça a correção juntamente comigo.
Acadêmico recebe o acento no D. Dinâmico, no N. Sonâmbulo, no N. Acústica, no CUS. Pública, no PU. Próximo, no PRO. Ângulo, no AN. Plástico, no PLAS. Antídoto, no TI. E música, no MU. Certo? Se você verificar, cada antepenúltima sílaba possui um acento, porque, como o exercício já adiantou, todas são proparoxítonas. Todas recebem acento. Ok? Revisando a questão da tonicidade, oxítonas são acentuadas graficamente as terminadas em A, AS, E, ES, O, OS, EM e ENS. Lembrando, a oxítona, a última sílaba é a tônica. Paroxítonas, a penúltima sílaba é a tônica. E quais vão receber acentos? São acentuadas as paroxítonas que terminam em R, L, N, X, PS, A, AS, ANS, UNS, ON, ONS, US, I, IS e em ditongo, certo? Temos aqui a regra das oxítonas e das paroxítonas. Proparoxítonas, você já cansou de ouvir, todas são acentuadas. Com base nisso, relembrando as regras das 3 classificações, oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, classifique as palavras que estão destacadas aqui. Mas antes, leia cada trecho, cada alternativa comigo. Classifique as palavras em negrito quanto à tonicidade. A família levou os móveis para um depósito. Letra B. Esqueceram um lápis sobre a carteira. Letra C. Os atores vestiram roupas de época. Letra D. A vovó recebeu um buquê de rosas. Perceba a acentuação gráfica, a acentuação também na fala de cada palavra e classifique cada palavra destacada. Pode começar.
respondeu, realizou a classificação de cada palavra de acordo com a sua tonicidade. Então vamos para a correção. A palavra família. Família é uma paroxítona. A sílaba tônica é o mi, uma paroxítona terminada em ditongo. Móveis, mesma coisa. A sílaba tônica é o mó, uma paroxítona, a penúltima sílaba, também terminada em ditongo. Diferente é a terceira palavra da letra A, depósito. Depósito é uma proparoxítona. O pó é a antepenúltima sílaba. Ok? Letra B, lápis. Lápis é uma paroxítona também, uma paroxítona, terminada em is. Lá é a tônica, paroxítona. Letra C, nós temos época. Época, o E é a sílaba tônica, é a antepenúltima, a proparoxítona. Já a letra D, nós temos vovó e buquê. A última sílaba de vovó e a última sílaba de buquê também é acentuada. Então, nós temos duas oxítonas, certo? Ficou nossa correção. Tivemos ali palavras dos 3 tipos de classificação, oxítona, paroxítona e proparoxítona. Deu para fazer uma revisão das regras principais, por isso que elas são acentuadas. Verificamos cada tonicidade de cada palavra ali. Chegamos a quase o fim da nossa aula. Acompanhe o resumo do que aprendemos hoje. Leitura do fragmento do romance, A Ilha Perdida. Descobrimos que Eduardo e Henrique ficam curiosos com o que pode haver na Ilha Perdida, planejam e vão de canoa em direção à ilha. Acentuação, classificação das palavras de acordo com a tonicidade. Fazendo um parênteses aqui sobre o romance, se você ficou curioso para saber se o Eduardo e o Henrique chegarão até a ilha e quais são as aventuras, a Ilha Perdida é um romance de aventura. Se você ficou curioso para saber quais são as aventuras que eles vão ter na ilha, se eles chegarão até lá, o que acontece no meio do caminho, no rio, você pode pesquisar o livro, você encontra facilmente na internet. Pesquise A Ilha Perdida, Maria José do Pré, e você encontrará o livro para fazer sua leitura numa hora vaga, treinar também, ter um conhecimento a mais sobre esse novo romance que você aprendeu, que você estudou, certo? Fica uma dica de leitura para você. Resumindo também o que vimos de acentuação. Vimos as regras de cada classificação, por exemplo, das oxítonas, são acentuadas graficamente as terminadas em a, as, es, o, os, em e ens. Já as paroxítonas são acentuadas graficamente as terminadas em r, l, n, x, ps, ans, ans, uns, ons, us, is e ditongo. Proparoxítonas são todas acentuadas graficamente, certo? Revisamos aí a questão de acentuação, tonicidade das palavras. Chegamos ao final da nossa aula. Continuo desejando a você dias melhores, continue bem e bons estudos!